O mercado de smartphones está uma loucura. Todos os anos saem dezenas de modelos novos, um querendo ser mais caro que o outro, um querendo ser melhor do que o outro, um querendo até ser pior do que o outro, porque não é possível. Mas no meio de tudo isso a gente consegue encontrar sim excelentes opções de smartphones por preços bem interessantes. E por isso que no vídeo de hoje eu fiz uma lista com 6 smartphones da Samsung que simplesmente valem muito a pena baseado no seu preço e em tudo que eles entregam. Então sem enrolação, bora pro vídeo. Já te adianto que essa lista vai acontecer do mais barato até o mais caro, então no meio dela você vê qual é que cabe mais no seu orçamento e nas suas necessidades. E o link de compra de todos eles vão estar aqui na descrição, então caso você queira comprar um, já sabe onde ir. Dito isso, bora começar o nosso vídeo. Em quinto lugar eu coloquei 2 smartphones, isso porque eles são tão parecidos que não daria para colocar eles em categorias diferentes, mas eles têm sim algumas diferenças que fazem muito sentido na hora de você escolher um ou outro. Eu tô falando do A14 e do M14, que possuem nomes parecidos, mas são de linhas diferentes, e o M14 tem 2 diferenciais bem interessantes. Ambos possuem o Exynos 1330, que é um processador de entrada da Samsung, que para essa categoria, para esse público, vai ser bem interessante e não vai precisar mais do que isso para rodar coisas como WhatsApp ou aplicativos mais simples. 4 GB de memória RAM eu acho pouco, mas dado o preço eu vou relevar, ao mesmo tempo que eu preferia sim que fosse 6. Mas bora continuar. A tela deles é de 6.6 polegadas IPS de 90 Hz, o que é uma grande evolução, porque tem telefonezinho por aí que custa bem mais e não tem ainda essa tecnologia de 90 Hz. O grande ponto desses smartphones e que faz eles serem bem sensacionais é que eles já possuem a tecnologia 5G para te proteger de um futuro que nem tá tão distante assim. Mas as diferenças é o seguinte: o A14 custa na faixa dos seus R$800 e possui 5.000 mAh de bateria. Já o M14 está localizado na faixa dos R$1.000 e possui 6.000 mAh de bateria, que vai te dar muito mais tempo de celular, e também possui NFC, o que para mim é muito interessante dentro dessa faixa de preço. Em quarto lugar a gente tem ele, o A34. Que para muita gente esse aqui já vai ser mais do que o suficiente, porque ele é um intermediário bem bacana, com especificações bem interessantes e que atende à necessidade de basicamente 90% dos usuários. O processador dele é um Dynamic 1080 da MediaTek, que muita gente tem preconceito com processadores da MediaTek, mas eu particularmente não entendo isso. Atualmente são processadores muito bons e a MediaTek produz cada vez processadores melhores. Já temos agora os 6 GB de memória RAM que eu falei que faltava lá, 128 GB de armazenamento interno, uma tela que agora é Super AMOLED de 6.6 polegadas e 120 Hz. Você não ouviu errado, eu falei 120 Hz. Obviamente, ele já possui NFC e 5G e possui câmeras também sensacionais, gravando em 4K, tanto na traseira quanto na frontal, o que de novo tem telefone que custa mais caro do que ele e não faz isso, principalmente na sua câmera frontal. A bateria dele é de 5.000 mAh para durar mais de um dia inteiro com você e a faixa de preço dele é de R$1.400. Chegando em terceiro lugar a gente tem o A54. Que é um celular muito incrível e bem redondinho. Ele possui o Exynos 1380 como processador, um excelente processador intermediário da Samsung para rodar basicamente qualquer coisa, 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. Não só isso, uma tela de 6.4 polegadas, também Super AMOLED e 120 Hz. Obviamente o 5G e o NFC já estão inclusos nesse pacote e as câmeras desses smartphones são simplesmente lindas e gravam também em 4K, tanto na frontal quanto na traseira. A sua bateria é de 5.000 mAh para você conseguir durar o dia inteiro, em muitos casos até mais, e o preço dele fica ali na casa dos R$1.700, o que para esse conjunto, para mim, vale muito a pena. Mas, se você achou que tá meio caro, ou que ele não entrega tudo aquilo, bora pro próximo, que esse sim para mim é o melhor de todos. Em segundo lugar a gente tem esse carinha aqui, que está ocupando o lugar no cenário faz um tempão e para mim possui um dos kits mais sensacionais
pelo preço que ele está cobrando. Eu tô falando do M54. Ele conta com o mesmo processador do A54, o que é um excelente processador, mas algumas diferenças que são cruciais para fazer com que esse aqui seja muito melhor. Por ser da linha M, a bateria dele é de 6.000 mAh, o que faz com que ele seja incrível e dure muito tempo fora do carregador. E além de todas as outras conexões que eu já falei, como 5G e NFC, e uma tela sensacional Super AMOLED de 120 Hz, ele também possui a proteção Gorilla Glass 5 na sua tela, o que só é presente em topos de linha. E todo esse kit vai te oferecer mais longevidade com esse aparelho, já que a bateria dele dura muito mais, e mais proteção, já que o Gorilla Glass 5 vai te oferecer uma proteção absurda e você praticamente nem precisa usar película. E as câmeras deles são incríveis. Só para você ter uma ideia, o último vídeo que eu falei de um aplicativo que monta o cubo mágico para você, eu utilizei ele para fazer a gravação de quando eu estava montando. E se você gostou da qualidade daquele vídeo, saiba, foi gravado pelo A54. E a diferença de preço dele para o A54 nem é tão grande assim, já que ele se encontra na faixa dos R$ 1.800, cerca de R$100 a mais. E em primeiríssimo lugar, eu vou colocar aqui um smartphone que pode ser polêmico, mas que para mim faz total sentido ele estar em primeiro lugar, porque ele é o mais caro, obviamente, e também consegue ser muito melhor, mas não agora. Calma, que eu já vou explicar. Eu tô falando do S23 FE, um lançamento do ano passado da Samsung, que teoricamente é uma linha mais barata um pouco do que a linha S normal e consegue ser basicamente um topo de linha. Esse em específico tá vindo com umas configurações absurdas que deixa qualquer um de queixo caído. Eu tô falando de um Exynos 2200 que roda tudo no talo e você nunca mais vai se preocupar em jogos travando ou aplicativos que não entram ou que não cabem no seu smartphone. Não só isso, o kit de 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento já está incluso, isso aí é um fato. Uma tela Dynamic AMOLED 2X, que é o topo supra-sumo de telas da Samsung, 120 Hz, eu não preciso nem dizer isso. Proteção Gorilla Glass 5, igual a do M54, que é impressionante. 5G, NFC, mas principalmente o destaque vai para as câmeras, porque enquanto os outros gravavam em 4K, esse aqui chega a 8K na câmera traseira. Pode parecer algo inútil, mas é sensacional. Essa resolução é simplesmente absurda e para produção de conteúdo é uma beleza. Ele também possui 3x de zoom ótico na sua câmera traseira. Mas o ponto negativo para mim fica quanto à bateria, porque toda essa configuração parruda exigia pelo menos 5.000 mAh de bateria e ele só oferece 4.500. Isso quer dizer que é péssimo? Não, mas que para esse preço e para a configuração dele, pelo menos 5.000. Ah, e a faixa de preço dele atualmente é de cerca de R$ 2.700. Mas calma, eu não disse para você que ele não era exatamente a melhor opção atualmente, e é exatamente por isso, por causa do preço. Ainda está muito elevado, então eu espero muito que daqui a um ano ele abaixe bem de preço e aí sim vai estar valendo muito a pena. Isso porque as configurações desse celular envelhecem muito bem e mesmo daqui a um ano, daqui a 2 anos, não vai ter nada para smartphone que esse celular não rode. Dessa forma você decide qual a melhor opção para você. Como eu disse, a melhor opção para mim da lista é o M54, porque ele possui um preço interessante e recursos sensacionais. Mas você, comenta aqui qual o seu smartphone.